Como vocês sabem, eu fui exilado clandestinamente porque eu ensinava o método Paulo Freire. Eu já era partidário do anarcossindicalismo no Ceará. E fui parcelado 2 vezes. No governo de Castelo Branco, eu militava diretamente, fui um dos fundadores do sindicato de minha terra natal, Xaramubim, e que os coronéis da minha terra e os latifundiários diziam que não era um sindicato, era as Ligas Camponesas. É claro que eu militei nas Ligas Camponesas. Nós fundamos 2 Ligas Camponesas em Maranguape e uma em Redenção, né? Nessa de Maranguape eu militava com o primo legítimo de Chicanizo, professor Caio Cirino de Paula, né? E nós tínhamos uma relação muito profunda com o Recife, que era a ebulição, com o processo de Chico Julião, as divergências políticas, né? Mas nós tínhamos uma relação muito boa com Geraldo Melo Mourão, que era simpatizante anarquista, libertário, né? E que tinha um jornal Terra Livre. Tudo isso era naquele processo antes do golpe. Quando se deu o golpe, eu tive que sair da minha terra, né? Primeiro, no Castelo Branco, eu saí para o interior, fiquei trabalhando, saí da cidade grande e fui fazer farinha com os camponeses. Eu já tinha bastante relação com eles, fiquei até que a situação, o arroxo do golpe militar foram 90 dias. Aí eu fui voltando aos poucos. Meus colegas tinham sido punidos, afastados dos sindicatos, né? Presos alguns, outros se exilaram, como o Caio Cirino exilou-se, né, para Paris. O que fundou o sindicato comigo, o Rodrigues, eu tenho um outro nome, mas o Rodrigues tinha sido um dos fundadores do sindicato comigo, né? E nós fomos punido por isso, né? Gilberto Barbosa, que era o presidente do sindicato, também foi detido, né? Antônio Gonçalves também foi detido, que eu tinha uma longa correspondência com ele, mas na hora que os aviões cercaram Xaramubim, o Gilberto Barbosa, mesmo na rota, teve o cuidado de enterrar minhas cartas fora, num riacho, e o exército não conseguiu pegar esse papel. Que não era quase coisa muito grave, que era sobre o alicerçamento de um sindicato independente, né? Mas não queriam saber disso, né? E alegavam para os coronéis que nós estamos ali fazendo uma agitação das Ligas Camponesas, né? De Chico Julião, que nós tínhamos divergência profunda com Chico Julião. Nós éramos mais da educação de Paulo Freire, que nós sabíamos que era através de uma educação e de uma conscientização que ia levar um processo profundo de libertação. Mas mesmo assim nós fomos presos com o autoritarismo. A maioria dos nossos colegas que davam essas aulas foram presos, né? O Pompeu foi quebrar as pernas de Pompeu, né? O Paulo não aguentou, era um líder, ele tinha uma dicção muito boa, teve em Paris, foi uns padres anarquistas que conseguiram editar, melhorar a revista de Paulo Freire. Paulo já se encontrava exilado, Paulo Freire, e nós pegamos, melhorando essa revista, nós damos as aulas dos camponeses em cima dessa revista desses 2 padres anarquistas. Chama-se Gabi, um deles, um dos padres. Bom, quando o pau quebrou de novo, aí eu não tinha mais para onde sair. O sindicato dos bancários me ajudavam, né? Eu perdi o meu trabalho, a família me afastou do setor que eu estava trabalhando, já com a família, né? Aí fiquei numa situação delicadíssima, né? Sem ter nada, né? Aí os camponeses, os pescadores, que eu fazia movimento com os pescadores na praia de Fortaleza, que mandavam peixe para minha mulher, para minha filha, e eu na clandestinidade. Daí eu tive que partir. Já quando chegou um aviso, olha, Antônio, todos os teus colegas estão presos, inclusive teu tio. O que você está fazendo aqui ainda? Um dos meus amigos. Cai fora, né? A última despedida que eu fiz foi com uma moça chamada Emma, que não sei o nome dela, assim, mas nós militávamos juntos. Nós já tínhamos cuidado de botar outros nomes para não cair assim, né? E essa moça, no dia seguinte foi presa e foi morta.
Imagina, eu tive um encontro, eu me emprestei R$10 a ela numa rua de Fortaleza. Antônio, eu estou sendo perseguida. Já a polícia foi na minha casa, saqueou tudo, e uma pessoa me avisou, eu não estava em casa, e eu estou aqui procurando. Eu digo, vai pro campo aí, se joga. E eu peguei e dei R$10 a ela. Depois eu vim saber que assim que ela saiu, ela foi presa e foi morta. Me enterraram clandestinamente. Chama-se EMA, né? Bom, aí eu tive que ir para o sul do país, né? Tinha um irmão no Cascavel, 20 anos sem ter uma comunicação com ele, saí clandestinamente, estive aqui em Feira, com a carta para uma pessoa que a rodoviária, não tinha rodoviária aqui, só tinha em Feira. Eu vim para Feira, essa pessoa me guardou aí no Campo Limpo 10 dias. Aí ele conseguiu uma passagem à noite, ele viajando comigo, que ele era o gerente da empresa, me levou para o Rio de Janeiro. Do Rio eu procurei um amigo meu, encontrei com ele em Santa Teresa. Aí ele me deu uma ajuda, né? Ele disse, Antônio, vai para São Paulo, que ele em São Paulo já tinha umas irmãs, né? Mas eu com medo de minhas irmãs já estarem sendo assediadas, né? Eu digo, não posso chegar assim e derrubar minhas irmãs lá, né? Porque eles vão fazer elas sofrer e tudo. Mas vai... Aí ele me deu um dinheiro, eu vou para São Paulo, consegui ir. Um cunhado meu era fotógrafo, eu sabia onde era que ele trabalhava, dei a notícia a ele. Ele disse, então não vai lá para casa, eu vou lhe arranjar para você ficar na casa de um amigo. Ele disse, eu quero ir para o Paraná. Ele disse, amanhã eu estou com as passagens no trem. Foi na Estação da Luz, comprou a passagem, eu viajei à noite. Desci em Assis, em São Paulo. Na estação de trem de Assis, em São Paulo, que é a limite com o Paraná, e a cidade de 1º de Maio, me encontro com um cidadão. Eu sentado num banco, aí ele disse, o senhor está fazendo aqui? Eu digo, eu queria ir para 1º de Maio. Ele só tem embarcação, tinha para estar num pontão, às 3 horas da tarde. E o senhor vem da onde? Eu digo, eu sou nordestino. Ele disse, o senhor quer almoçar? Eu tenho uma cooperativa. É o Francisco Vidal, o homem que depois lhe fez uma carta para Roberto das Neves. Os parentes dele tinham sido da Colônia Sicília, que os anarquistas tinham fundado no Paraná. Aí foi isso depois, né? Se eu for contar tudo isso aí vai tomar tempo. Mas aí eu consegui encontrar meu irmão no 1º de maio. Primeiro eu sabia que ele tinha estado em 1º de maio. Foi em 1º de maio, aí a pessoa disse, ele foi para Londrina. Aí me deu um endereço em Londrina, eu vou para Londrina. Eu cheguei e disse, não, ele está em primeiro, ele está em Cascavel. Aí eu vou para Cascavel, ainda levei 5 dias para conseguir ele, porque ele estava nas fazendas em Cascavel. Aí quando eu contei a história para ele, ele disse, não há problema aqui, porque eu trabalho com os Brasil-Guai, eu vendo artesanato de panela, e eu passo na ponte da amizade com frequência, nós vamos apanhar soja, algodão lá do outro lado. Ele estava sabendo toda a situação. Ele diz, o que eu quero é que você se comunique com minha família, né? Ele deixa isso comigo, né? Ele tem muita experiência, né? Aí nós fomos para... Primeiro nós fomos para Assunção, né? Aí ficamos saindo da cidade, da capital, e tinha os amigos do meu irmão que plantavam algodão, soja no Paraguai, né? Principalmente soja, né? Aí ele disse, Antônio, em Pousada eu tenho uma freguesia na Argentina, né? Aí nós tocamos, fomos para a Argentina, essa cidade chamada Pousada, lá a gente vendia os artesanatos. Quando terminava, a gente voltava para Cascavel para pegar mais. Aí nós mesmo fazíamos o artesanato, nós não comprávamos nada de ninguém, nós fazíamos, tá entendendo? Fazia panela, que era a coisa mais para vender os camponeses. Aí nós tocávamos por cereais, saco de arroz, a gente fazia toda uma movimentação para poder manter a gente, né? E meu irmão conseguiu fazer correspondência com minhas irmãs em São Paulo, minhas irmãs foram com cautela, conseguiram falar com minha família em Fortaleza, né? Aí foi que surgiu a ideia, quando afrouxou, alguns deles foram prescritos lá em Fortaleza, dos meus amigos, olha, meu tio saiu, o Pompeu tinha quebrado a perna dele, aí disse, Antônio, mas mesmo assim não é bom tu vir para aqui, né? Procura outra cidade. Aí eu imaginei a Bahia, né? Aí meu irmão, concordo muito, porque... Em 71. Aí eu vim com meu irmão para fazer a pesquisa aqui. Aí nós chegamos aqui, para o nosso artesanato, de fato era bastante aberto, né?
Aí meu irmão alugamos uma casinha aqui em Águas Claras,